forma de gratidão pelo teu cuidado em nossas vidas. Santo, santo tu és. Maravilhoso, seja exaltado entre todas as nações, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Nós exaltamos o teu santo nome nesses últimos dias. Exaltado tu és, Senhor, exaltado tu és, Senhor. Aleluia. Tu estás acima de todo principado e potestade, de todo nome que se possa nomear nesse presente século e no que há de vir. Nós te exaltamos. Nós contemplamos a tua beleza. Nós contemplamos, Pai, toda a obra das tuas mãos desde o princípio. Seja exaltado para todos sempre. Seja exaltado para todos sempre. Seja exaltado para todos sempre. Nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos por aquilo que teu Espírito irá trazer aos nossos corações. Que o rio do teu Espírito possa fluir em nosso meio. Aleluia. Espírito Santo, fique à vontade. Faça o que bem você deseja em nosso meio. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, uma noite inspirada pelo teu Espírito. Nós cremos na tua palavra, Senhor, tocando, ó Pai, no mais íntimo do nosso coração. Que a unção do teu Espírito, Senhor, possa, ó Pai, de fato, confirmar nessa noite, ó Pai, tudo aquilo que venha se levantar, Senhor, contra a tua palavra, Senhor, ela possa despedaçar. Eu declaro o entendimento dos olhos espirituais dos meus irmãos, Senhor, sendo aberto, Senhor, acerca desse evento que a qualquer momento pode acontecer conosco, o arrebatamento do teu povo, Senhor. Graças eu te rendo, Senhor. Graças eu te rendo, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez adorando, louvando ao Senhor e nos reunimos como igreja, amém? Congregando e aprendemos mais de Deus. E hoje não será diferente, eu creio que será uma noite de ensino, amém? Hoje nós iremos, tentarei de uma forma clara, e centrada, passar algumas coisas aqui acerca do assunto que nós iremos tocar, que é de extrema importância para nós como igreja, amém? E como é que nós chamamos? Eita. Boa, glória a Deus. Amém? Estamos escutando bem? Valeu, mídia. Aleluia. Então, o tema, irmãos, para essa noite é muito interessante, que é exatamente, eu até anotei aqui, para a gente não se esquecer. O que nos espera após a vida ou a morte? Amém? Amém. A palavra nos diz, irmãos, que nem todos dormiremos, mas sim todos seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós iremos falar dentro desse assunto. O que é que nos espera após a vida ou a morte? Cria expectativa, abre teu coração. Amém. Puxa do Espírito. Será uma noite de ensino. Eu vou procurar ser o mais lento, preceito por preceito, regra sobre regra, para que nós venhamos a ter, amém, uma linha de raciocínio equilibrada, que venhamos a aprender aquilo que Deus deseja, amém, ministrar os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse aqui para mim, antes de mais nada, Gênesis capítulo 1, verso 26. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa aqui. A palavra nos mostra, irmãos, que
No princípio da existência da humanidade, o homem ele foi criado para ser um ser trino e eterno. Olha como é interessante. Um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Amém? E aqui nós podemos observar no livro de Gênesis, no livro da criação, no capítulo 1, no verso... Aliás, 26, por favor. Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nessa parte A. Olha o que a palavra diz. O que Deus diz. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Coloca para mim verso 27, por favor. Glória a Deus. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Essa palavra, irmãos, imagem, que nós encontramos nesse livro de Gênesis, significa que nós, todos nós, os seres humanos, fomos criados para reproduzirmos visualmente o Criador em um corpo, para que possamos ter contato com esse mundo físico que o próprio Deus criou. Amém? Então observe que tanto no verso 26 como no verso 27, a palavra nos fala que Deus criou o homem de que forma? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Amém? Glória a Deus, guarda isso aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coloca aqui para mim também, eu gostaria que você colocasse aqui. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Aleluia. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, irmãos, a palavra nos mostra que desde o princípio o homem ele foi criado como um ser trino e eterno por Deus, como um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Amém? Para que ele pudesse, com o seu corpo, ter contato com esse mundo físico que o próprio Deus criou. Por isso que quando Deus criou o homem, formou-o do pó da terra, soprou em suas narinas para que ele pudesse corresponder a esse mundo. Porque se Deus, irmãos, quando tivesse criado o homem do pó da terra e formado ele, não tivesse soprado em suas narinas o fôlego de vida, ele continuaria sendo uma estátua de barro, sem vida em si mesmo. Da mesma forma como as esculturas que existem aí criadas pelos homens, que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvido, mas não ouvem, pernas, mas não andam, mãos que não apalpam. E o próprio Tiago, irmãos, ele confirma esse fato em sua carta, revelando para a igreja que, de fato, realmente o homem não é apenas esse corpo físico, essa matéria. Amém? Amém. Quando ele diz que o corpo, o seu espírito, está morto. Daqui a pouco a gente olha isso aqui. Coloca aqui o Gênesis 1, 27, por favor. 27 não, aliás, 3, 19. Gênesis 3, 19. Observe que na parte B dessa passagem diz... Aliás, vamos ler todo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nessa passagem, irmãos, quando Deus fala isso para Adão, dizendo, tu és pó e ao pó tornarás, Deus, irmãos, não estava dizendo, afirmando que o homem é apenas essa matéria física, esse corpo. Na verdade, Deus estava revelando para Adão que por causa do pecado, essa seria uma das consequências que iria se manifestar, revelando o que tinha acontecido com ele, com a sua parte espiritual. Porque o homem não é apenas um corpo físico, como muitas vezes, às vezes as pessoas acham, porque quando Deus diz, tu és pó e ao pó tornarás, apenas Deus estava mostrando e revelando a ele o tipo de sentença que ele recebeu por causa do pecado, da maldição que veio sobre a criação, amém, e as suas criaturas.
Então o homem não é um corpo físico. Amém? Eu estou trazendo alguns fundamentos acerca daquilo que nós iremos entrar. Amém? Coloca aqui para mim Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Olha o que a palavra diz. Tudo fez Deus o quê? Tudo fez Deus o quê? Aleluia. No seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Que coisa maravilhosa. Nós observamos no verso 26 que Deus, Ele criou o homem, quando Ele disse, formamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Amém? Isso nos mostra, irmãos, que no princípio Deus, Ele resolveu colocar no homem, quando Ele soprou em suas narinas, alguns de seus atributos invisíveis, de um Deus que é vivo e eterno. Então, quando Ele sopra na narinas, aleluia, daquele boneco de barro, o fôlego de vida, ele se torna uma criatura viva e eterna. Amém. Semelhante a quem é o Criador. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então Deus, um Deus vivo e eterno, cria uma criatura viva e eterna. Aleluia. E a palavra nos mostra aqui que Deus fez todas as coisas no seu devido tempo, mas também colocou a eternidade no coração do homem. Amém? E isso, o próprio, como eu falei, Tiago, ele confirma essa verdade, que o homem, ele não se resume apenas a esse corpo físico. Na verdade, ele é um ser espiritual. Ele não é limitado a esse corpo. Amém? Glória a Deus. Sempre ele dará de frente com algo chamado eternidade. Querendo ou não, irmãos, um dia nós estaremos diante da eternidade. Amém? Por isso que eu quis que o título dessa ministração fosse o que nos espera após a vida ou a morte. Diga assim, a eternidade. Glória a Deus. Amém? Coloca aqui para mim, Tiago capítulo 2, verso 26. A gente está trazendo alguns fundamentos, daqui a pouco a gente entra naquilo que nós realmente iremos falar. Olha o que Tiago diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então Tiago também, ele confirma nas escrituras que o homem não é esse corpo, revelando claramente para a igreja que o corpo sem um espírito, ele é morto, ele cai ao chão, ele não tem vida própria. Amém? O apóstolo Paulo também, escrevendo para a igreja de Corinto em sua carta, ele traz duas expressões, dentro do corpo e ausente do corpo, também confirmando que o homem não é uma carne, e sim um espírito. Coloca aqui para mim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 6 e 8. Vamos trazer alguns fundamentos, isso é importante. Olha o que a palavra diz. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, ele está falando de quê? Do verdadeiro eu, que é o homem espiritual. Enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Próximo. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Próximo. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o quê? O corpo. Você está entendendo mais ou menos? Amém? A linha do raciocínio, do ensinamento. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, da mesma forma que Tiago, ele diz em sua carta que o corpo sem o espírito está morto, Paulo também ele confirma para a igreja de Corinto que o homem é um ser espiritual. Amém? É um espírito que possui uma alma e que habita um corpo. Coloque aqui também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo também confirma essa verdade. Aleluia. Noite de ensinamento, amém? 23. Olha o que a palavra diz. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe, irmãos, que a palavra fala, amém, do homem de uma forma plena, amém, dizendo que é importante que nós venhamos a nos conservar, amém, para esse momento. E ele diz que é aonde? No espírito, alma e corpo. Então, novamente, a palavra nos mostra e confirma que o homem é um ser trino, amém? Desde o princípio criado por Deus, que se divide em 3 partes e que também é eterno. Então, observe alguns fundamentos acerca dessa realidade. Onde eu quero chegar trazendo esse fundamento, irmãos? O fundamento que eu quero trazer aqui, na verdade, é que nós venhamos a entender que após a morte física existe uma grande realidade que aí realmente vai começar a viver ou a existir o homem. Tanto com Cristo ou no lago de fogo no inferno. Por isso que o tema da ministração é o quê? Você está lembrado? O que nos espera após a vida ou a morte? Eternidade. Aleluia. Essa palavra, irmãos, morte, que nós encontramos inúmeras vezes nas Escrituras, ela significa separação. E não a forma definitiva da existência do homem aqui na terra. Amém? O homem, irmãos, nunca deixará de existir. Aleluia. Por isso que Deus colocou em seu coração a eternidade. Ele é um ser eterno. Desde o princípio da sua existência aqui na terra. Ele sempre vai existir. Amém? Isso as Escrituras nos mostram. Então, essa palavra, irmãos, morte, que nós encontramos nas Escrituras, significa separação. Quando a palavra ela fala sobre morte espiritual, é exatamente, amém, o espírito humano que não tem nenhum relacionamento com o próprio Deus, que é espírito, que está desligado dessa paternidade, amém, que foi quebrada pelo primeiro homem Adão no princípio no Éden. Então, quando a palavra fala sobre morte espiritual, é a morte do espírito humano que não tem relacionamento com Deus, que é espírito. Quando a palavra nos fala sobre morte física desse corpo, é exatamente o que Tiago disse. É no momento que o espírito se desliga, amém, dessa matéria física, que ele sai. Então, essa é a morte física, que é a consequência daquilo que aconteceu espiritualmente. Então, aquilo que aconteceu espiritualmente vai se refletir fisicamente. Então, essa é a morte física. E a morte eterna? Diga assim, eternamente separado de Deus. Glória a Deus. Então, morte, irmão, das Escrituras, significa separação. Não tem nada a ver com a definição do homem em sua existência. Amém? Ele sempre vai continuar existindo. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, é que a palavra nos mostra que após a morte, todos nós, um dia, os seres humanos, seja cristão ou não, estaremos diante de um julgamento. Seja no tribunal de Cristo, ou seja, no trono branco diante de Deus. E nesse dia, irmão, será um grande dia, onde todas as nossas obras serão reveladas. As visíveis e as ocultas aos olhos humanos. Eita glória! Você pode dar um glória a Deus? O objetivo, irmãos, dessa ministração é exatamente restaurar o temor no nosso coração. Amém? Não é para trazer condenação, mas despertar a igreja acerca de um evento que a qualquer momento pode acontecer. A palavra nos mostra que a igreja de Tessalonicense, ela vivia constantemente com essa expectativa, essa esperança em seu coração, de que a qualquer momento estaria de face a face com o Senhor, diante do tribunal, para apresentar as suas obras e ser julgada acerca daquilo que fizeram aqui na terra. Amém? Então nós temos que ter essa consciência e despertar em nós que isso a qualquer momento pode acontecer. A palavra diz, irmãos, que é num piscar de olhos. Que reboliço. Então todos nós, irmãos, um dia, seja cristão ou não, estaremos diante de um julgamento. Amém? Glória a Deus.
Deixa eu virar aqui, só um pouquinho aqui. Diante do julgamento, para apresentar todas as nossas obras. Na verdade, as nossas obras serão reveladas. A gente não vai apresentar, elas serão reveladas. Provadas e reveladas. A da igreja será provada pelo fogo. Aleluia. E do ímpio pecador, aleluia, será apresentada por Deus, onde Ele abrirá, né, inúmeros livros. E de acordo com aquilo que estiver escrito em cada um deles, a palavra diz que cada um será julgado individualmente e receberá a sua sentença. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloca aqui para mim, em 1 Pedro capítulo 4, a palavra nos mostra, irmãos, que o primeiro julgamento começará, diga assim, comigo, igreja. Eita, nós iremos dar início a esse julgamento, igreja. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que esse julgamento que será feito diante do tribunal de Cristo não será um julgamento para condenação, e sim um julgamento onde as nossas obras serão provadas pelo fogo. E a palavra nos mostra, irmãos, que é importante estarmos atentos acerca disso, porque as nossas obras, irmãos, estará para nós, e, aliás, as nossas obras, irmãos, irão nos presentear. Nós iremos ganhar galardões. Amém? E a palavra nos mostra claramente que obra não salva ninguém. Amém? Amém. Se você observar, pode colocar aqui, 1 Pedro capítulo 4. Pode deixar aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, por favor. Então, nós devemos entender que obra não salva o homem. Amém? Isso é muito claro e explícito nas Escrituras. Se você olhar, pronto, pode deixar aqui. Se você olhar no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8, Paulo diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, dizendo que a conquista da sua salvação foi pela força do seu braço. Não. Mas se você observar no verso 10, essa mesma passagem de Efésios capítulo 2, Paulo diz algo muito interessante. Diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando nós andamos diante dessas boas obras preparadas por Deus, para que nós, como igreja, venhamos andar nelas, no dia da nossa aprovação, irmãos, no tribunal de Cristo, aleluia, a palavra nos mostra que serão obras aceitas. Por quê? Porque não serão as nossas obras. Serão as obras daquele que nos chamou em Cristo. Você entende? Nós iremos apenas apresentar aquilo que já existe, que não foi criado por nós. Amém? Por isso que o homem não é salvo pelas suas obras, pela sua justiça própria, por aquilo que ele faz, e sim por aquilo que Cristo fez. Amém? Glória a Deus. Então a palavra fala acerca disso. Olha o que Pedro diz. Por quê? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deixa aqui, por favor, Esther. Observe que Pedro diz algo muito interessante aqui. Ele faz, ora, o juízo começará por nós. E na continuidade, ele fala, qual será o fim? Se Pedro já entendia que o nosso juízo não seria de condenação. Ele faz uma pergunta, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo? Coloca no verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? A palavra fala sobre a porta estreita, né? O caminho estreito, né? O justo. Olha a observação de Pedro, dizendo, rapaz, se o julgamento começará primeiramente com nós, com a igreja, e não será um julgamento de condenação, como é que vai ficar aqueles que
que não obedece ao Evangelho. Que se nós, com a tal dificuldade, é ou não é? É que o justo é salvo? Onde vai comparecer o ímpio? Diga assim, no tribunal branco. Juízo de Deus. E essa não é a vontade de Deus. Amém? Olha como isso é sério. E essa não é a vontade de Deus para o homem. O inferno, irmãos, ou seja, o lago de fogo, não foi criado para o homem, para os seres humanos. A palavra é muito clara em inúmeras passagens que o lago de fogo, amém, ele foi criado para Satanás e os anjos que lhe seguiram, e não o homem. Amém? O inferno não é para o ser humano. Amém? Na verdade, o inferno é a sentença dada por Deus para Satanás. Amém? Glória a Deus. Então, o juízo, irmãos, começará pela igreja. Eu gostaria que colocasse aqui também para mim, só um momentinho que eu estou para a gente não misturar muitas coisas aqui. É isso mesmo. Coloca para mim aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Olha o que a palavra diz. O apóstolo Paulo. Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia! Glória a Deus! Você está com expectativa para esse dia? Eu estou, irmão. Glória a Deus. Observe que a palavra diz que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa palavra, irmãos, mal, no grego, ela tem dois significados. Ela não significa apenas obra maligna, mas também ela significa obra inútil, que não tem valor nenhum. E nós sabemos que a palavra nos fala, né? O próprio apóstolo Paulo traz uma analogia de como será o juízo, amém, que a igreja, o julgamento, aliás, que a igreja irá receber no tribunal de Cristo, demonstrando que será um momento onde nós apresentaremos as nossas obras. A qualidade de cada uma delas será exposta diante do fogo, onde ele diz que nesse dia haverá obra de ouro, obra de prata e obra de pedras preciosas. Olha, obra de feno, obra de palha e obra de mato. Olha como isso é interessante. Aliás, de madeira, mato é madeira. Então, vão ser 3 tipos de obras que quando passam pelo fogo, elas são purificadas. Amém? Glória a Deus. Ela revela aquilo que é genuíno. E existem 3 tipos de obras que são combustível, que quando pega no fogo, palha, feno e madeira. Misericórdia, diga-se misericórdia. Mas a palavra, irmãos, nos diz que mesmo o cristão sofrendo dano no que diz respeito em não receber o galardão acerca daquilo que ele praticou durante todo esse tempo, ele será salvo. Por quê? Porque não será um julgamento de condenação. Na verdade, a palavra nos mostra, se você olhar no Evangelho de João capítulo 3, a partir do verso 16 em diante, a palavra nos fala, se você olhar no cabeçalho, fala sobre a missão de Jesus. E a missão de Jesus foi exatamente, amém, ser enviado por Deus para nos livrar de um julgamento futuro, que é o julgamento da condenação. Abra aqui comigo em João capítulo 3, coloca aqui para mim, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Aleluia. Porquanto Deus enviou o seu Filho
ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Próximo. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Próximo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Você se lembra? Em 1 João, no capítulo 1, que a palavra diz que acerca do verbo, que diz que a luz é o quê? Que o verbo é a luz dos homens. E a palavra diz aqui, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Próximo. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras reveladas. Próximo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em quem? Em Deus. Observe que, da mesma forma que nós encontramos essas obras feitas em Deus, em João capítulo 3, verso 21, em Efésios capítulo 2, verso 10, também fala isso. Obras que de antemão Deus criou para que nós andássemos nela, a igreja. Amém? Porque o homem não é salvo pelas obras, mas um dia ele terá que apresentar as obras no tribunal de Cristo. E essas obras que nós devemos apresentar no momento que seremos provados pelo fogo. Amém? Glória a Deus. Então, observe, irmãos, que o propósito de Jesus ser enviado foi exatamente livrar o homem, amém, da condenação para o lago de fogo. Por quê? Vamos lá. Glória a Deus. Deixa eu só virar aqui rapidinho, viu? Coloca aqui para mim em 1 Coríntios capítulo 3. Verso 9. Desculpa. Você está compreendendo? Você está aprendendo, tá? Amém? Está um silêncio. 3. Coloca verso 10. A partir do 11. Tá lá. Pronto. A palavra diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Falando sobre ensinamento. Amém? Que Cristo, ele é o fundamento. Amém? Das Escrituras. Próximo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, próximo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Próximo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Próximo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo que sofreu dano será salvo. Todavia, como que através do fogo, pelo um fio. Próximo. Não sabeis, não, é isso mesmo. Volta lá, no 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Amém? Glória a Deus. Então, observe, irmãos, que o propósito de Jesus realmente foi enviado para nos salvar e nos conduzir para sermos julgados por Ele. Que negócio bom. E não estarmos diante do trono branco, onde o próprio Deus irá julgar, que será o julgamento para a condenação. Amém? Então a palavra nos mostra, irmãos, que Jesus, ele vem, morre, a ira vem sobre ele e ele satisfaz a justiça divina.
para resgatar o homem de uma ira vindoura, de uma condenação futura, para que lá na frente, quando o homem se deparar com ele, aleluia, mesmo sem receber o galardão, haverá salvação. Amém. Porque quem pagou o preço dessa condenação foi o próprio Cristo em seu corpo. Amém. Amém? Por isso que eu e você, irmãos, não é salvo por aquilo que nós fazemos. Isso. Aleluia. Amém. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. O sacrifício da expiação. Amém? Aonde Ele conseguiu para nós uma justiça eterna. Nos tornando a própria justiça de Deus. Amém? E a palavra nos mostra isso. Aquele que não conheceu o pecado, né? Ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que essa justiça fosse estendida em nossas vidas. Para que nesse momento, no dia do juízo, como a palavra diz, quem usa de misericórdia recebe misericórdia. A misericórdia triunfa sobre nós. Amém? Então, nesse momento, irmãos, no dia desse julgamento, a palavra nos mostra que além das nossas obras serem reveladas, sofremos dano. Se formos sofrer algum dano acerca de não correspondermos à luz daquilo que Deus deseja que nós venhamos andar na graça, mesmo assim seremos salvos. Mas eu quero ganhar galardão, você não quer? Amém. Eu quero ser presenteado. Eu quero. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu não sei o que é, mas eu quero ser presenteado. Vem de Deus é bom, como o pastor está falando. Vem de Deus, irmão, é bom. Só o fato de eu não estar diante do trono branco, para mim está beleza. É ou não é, irmão? Porque quando eu me deparar com Cristo, eu vou ficar tranquilo. Mas o mais interessante, sabe o que é? É que todos nós seremos julgados conscientes acerca daquilo que nós fizemos. Nós não estaremos num ambiente sem noção do que está acontecendo. Nós estaremos lá de prontidão, sabendo, ei, isso aí vai ser reprovado. Não, isso aí vai ser aceito. Isso aí vai ser queimado. Não, aleluia, isso aí vai passar pelo fogo. Nós iremos estar lá com consciência, irmãos. A palavra nos mostra claramente acerca dessas verdades. Não será um momento onde a gente estará, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Ah, fulano está me chamando. Não. Todos nós saberemos. Porque seremos julgados nesse dia. Estaremos conscientes diante de Cristo. Ou diante de Deus no trono branco. Amém? Porque não adianta, irmãos, esconder nada. O próprio Jesus deu um conselho aos seus discípulos acerca disso. Tudo está patente aos olhos de Deus. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Eu gostaria de voltar aqui com vocês. Mateus capítulo 10, verso 26. Mateus 10, verso 26. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser o quê? Revelado. Nem oculto que não venha a ser o quê? Conhecido. Meu Deus do céu. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos, olha, não tenham medo do homem, daquele que mata o corpo. Tenha medo daquele que tem autoridade para jogar você no lago de fogo. Meu Deus do céu. Faça assim, uau. Sabe o que eu fico rindo, irmãos? Porque a esperança que está dentro não confunde. Eu sei para onde eu vou. Amém. Aleluia. 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 Você tem que ter essa convicção, irmão. Eu sei, independente de, pode dar sangue na canela. Não pode abrir, irmão. Aleluia. Tem que ter convicção, amém? E o propósito de Deus é exatamente isso, irmãos. Despertar a nossa esperança. Nós entendermos que a qualquer momento, dentro da igreja, no trabalho, na escola, em casa, a qualquer momento, no piscar de olhos. Buf. Não vai dar tempo, irmãos, de encher a poupança com dinheiro. Não vai dar tempo de muitas coisas não, irmãos.
Isso é muito rápido. Não vai dar tempo nem de sugar no pé da mulher. É muito rápido, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Então observe que tudo está patente aos olhos de Deus. E em inúmeras passagens nós podemos ver isso. Bora lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Coloca aqui Hebreus capítulo 4, verso 13. Por favor, pessoal da mídia. Hebreus capítulo 4, verso 13, diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Coloca para mim Provérbios capítulo 5, verso 21. Provérbios capítulo 5, verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele, o Senhor, considera todas as suas veredas. Nenhuma sai despercebida dos seus olhos. Coloca para mim Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eita lá. Coloca para mim Jó capítulo 34, verso 21 e verso 22. Verso 21 primeiro, né, aliás. Jó 34, verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. 22. Não há trevas nem sombra, asas profundas, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Salmos 139, verso 7. Salmos 139, verso 7. Para onde me ausentarei? Isso é Davi, do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? A resposta é lugar nenhum, irmão. Verso 8. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha como isso é sério. Coloca para mim o verso 11. 139, 11. Se eu digo as trevas com efeito, me esconderão, e a luz redor de mim se fará noite. Próximo. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, para Deus, irmãos, noite e dia, aleluia, é a mesma coisa. Porque, irmãos, Deus não está limitado às estações e os tempos que nós vivemos aqui na terra. Aleluia. Deus já passou disso aqui. A palavra diz que Ele é um Deus de eternidade e a eternidade. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Vamos voltar para lá. Então, irmãos, observe que não tem como esconder. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de um julgamento, seja no do Cristo ou no tribunal de Deus, no trono branco. Agora, de que forma, irmãos, acontecerá o julgamento do trono branco? A palavra nos mostra claramente, em Apocalipse capítulo 20, que nesse dia, o além entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, e o Hades, o lugar de tormento, aonde
o incrédulo que não creu em Cristo Jesus, fica durante um intervalo até esse julgamento acontecer, serão entregues para esse julgamento. Eu gostaria de colocar isso aqui para mim, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Vamos lá. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Próximo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Próximo. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Próximo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pronto. Então esse juízo, irmão, será o juízo de condenação. Diga-se misericórdia. Novamente vou fazer a pergunta: o que nos espera após a vida ou a morte? Diga assim: a eternidade. O difícil, irmãos, para um homem é se encontrar com ela. Porque antes de chegar nela, ele passará pelo julgamento. Ele não morre e vai para a eternidade. Ele morre e depois vem o julgamento. E de acordo com onde ele será julgado, o ambiente é que vai dar a sentença e conduzi-lo para essa eternidade. Seja no lago de fogo, ou seja em Cristo, na Nova Jerusalém. Aleluia! Você é que escolhe. Eu é que escolho. E o propósito de Deus é como Ele diz: escolhe o caminho de vida. A palavra nos mostra, irmãos, que há caminhos que para o homem são bons, mas no final ele se encontra com a morte. Aleluia, glória a Deus. Dá um temor por dentro, dá, irmão. Deixa a gente pensando um pouco. Isso é importante. Isso é evangelho. Amém. Amém? Isso. Esse ensinamento, irmãos, é um dos princípios básicos de Jesus para a igreja. É fundamento que nos traz estrutura para que nós venhamos a desenvolver aquilo que nós precisamos para alcançar aquilo que almejamos futuramente. Nós somos as pessoas que decidimos. Se a palavra diz que tudo está patente aos olhos de Deus, o que nos espera após a vida e a morte é de acordo com as nossas escolhas. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Não é palavra de condenação. É palavra para nos despertar. Amém. É palavra para nós entendermos e despertarmos a nossa esperança. Amém? Amém? De batermos no peito e dizer: rapaz, eu não vou perder a minha salvação. É daqui para frente. Aleluia. É daqui para frente. A palavra nos diz, irmãos, que estamos nos últimos dias. E o que eu acho interessante é que a palavra nos mostra claramente que nem todos dormiremos, descansaremos em Cristo, mas todos seremos transformados. E todos nós seremos julgados não com esse corpo, mas com um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo eterno. Coloca aqui para mim 1 Coríntios capítulo 15.
Aleluia. Eu acho que agora você vai se animar. Não é palavra de condenação não, viu, irmão? Te alegra. Te alegra. Glória a Deus. 51. 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Próximo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, diga assim, eu, está falando comigo e você, meu irmão, e nós seremos transformados. Observe para aqui, observe que a palavra nos mostra, irmãos, que um dia todos nós, mesmo se não descansarmos em Cristo, haverá uma transformação, aonde não será mais com esse corpo, será com um novo corpo. E a palavra nos mostra que é um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo que não se acaba, aonde nós iremos nos apresentar diante de um tribunal. Eita glória! Continua. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da... Continua. E quando este corpo corruptível, que se destrói, que se acaba, que volta ao pó, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Próximo. Olha que homem ousado o apóstolo Paulo. Onde está o morte o teu agrilhão? Aliás, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Aquilo que nos prendia. A palavra diz, irmãos, que Cristo, ele destruiu os agrilhões da morte quando ele foi no Hades. Aleluia. Hoje, irmãos, eu e você não precisamos ter medo da morte. Ela não foi destruída, mas ela não tem autoridade mais para nos prender nesse ambiente de tormento. Hoje a morte, ela vem apenas como uma mensageira de paz, para nos levar para o descanso eterno. Eita! Próximo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Glória a Deus. Coloca para mim 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Estou vendo que o negócio está animando. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Diga assim: quando uma pessoa cristã descansa em Cristo, não é momento de se entristecer, se comportando da mesma forma que o ímpio. Por quê? Continua. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eita Jesus! O meu e o teu ente querido em Cristo vai voltar. Continua. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que dormem, ou seja, passaremos na frente deles. Continua. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Próximo. Depois nós, oh glória,
os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com... Aleluia! Então observe, irmãos, aleluia, que nós não devemos nos entristecer quando um ente querido, um cristão, descansa no Senhor. Mexe com o nosso sentimento, mexe. Mas devemos ter a consciência e a convicção que ele será trazido de volta. E a palavra diz que a gente não deve se gloriar porque ele descansou. Porque no dia dessa grande transformação, desse reboliço, a palavra diz que ele vai ressuscitar primeiro. Amém. Aquele que foi em Cristo vai se levantar primeiro do túmulo. Aleluia. Transformados. O que ressuscitou em nós, em Cristo, que estaremos vivos. E a palavra diz que juntos se encontraremos com o Senhor nos ares. E a palavra diz que depois desse momento estaremos para Ele para sempre. Meu Deus do céu. Ei, eu vou te encontrar lá. Você crê nisso? Já estou me alegrando, meu Deus do céu. A palavra mostra, irmãos, que é a partir desse momento que quando nós se encontrarmos com Cristo nos ares, se dará início ao nosso julgamento. Ele vem nos receber e se senta em seu trono. Aleluia. Para nós conversarmos. Depois que nossas obras serem julgadas diante dele, a palavra diz que, a palavra nos mostra que haverá uma grande festa. Já fomos julgados, uns receberam galardões, outros não. Começa a bodas do Cordeiro, aonde, aleluia, haverá o casamento entre Cristo e a sua igreja. Eita coisa linda, Senhor. Onde a palavra diz que não haverá mais choro, nem dor. Meu Deus do céu. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. O restante fica para as próximas. Gostaria de chamar o pessoal, Ministério de Música. Aleluia. Você foi abençoado? Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse um pouco em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu toca aquela música Ele Exaltado. Aí no violão, por favor. Que expectativa, irmãos, para esse dia? Toda língua confessará e reconhecerá que Jesus é Senhor. Meu Deus do céu. Porque Ele é exaltado. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e exaltar alguém você.
nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, com um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Você é a noiva do Cordeiro. A palavra nos diz que o Espírito Santo, ele adorna a igreja, ele trabalha a igreja para santificá-la, para prepará-la, para apresentá-la perfeita ao noivo. Meu Deus. Se você está aqui nessa noite que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te apresentar esse convite. Ele é o único caminho. A palavra nos mostra que não há outro nome que se possa nomear no céu e na terra, nem debaixo da terra. Jesus. A única pessoa que pode salvar o mundo. Ele é a ponte principal. É Ele que dá livre acesso ao homem de se aproximar de Deus e novamente firmar uma aliança que ele perdeu no princípio. Se você está aqui nessa noite, eu quero te fazer esse convite. Volta para casa. Volta para os braços do Pai, porque eu tenho plena certeza que Ele está nos esperando. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus ou que está afastado? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, está escrito: não endurecerás o vosso coração. Você está aqui nessa noite, se você estiver bem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero lhe abraçar. O propósito não é expor a sua vida, na verdade, é se alegrar juntamente com você. Porque a palavra nos mostra, aleluia, que quando isso acontece, há uma grande festa. Se Deus no céu, em seu trono, juntamente com seus anjos, festejam, imagine nós aqui. Então, se você está aqui nessa noite e deseja aceitar ou voltar dos caminhos do Senhor, esse é o momento propício. Existe alguém aqui que pode levantar sua mão? Está afastado? Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor.